Talvez você já tenha se perguntado qual é a principal diferença entre Fordismo e Toyotismo. Sim, existem diferenças, na realidade tem algumas delas, não é apenas uma diferença que a gente vai citar. Eu quero construir com vocês uma tabela comparativa. Vamos resolver de vez por todas e com exemplos qual é a diferença entre esses dois modelos de produção. Fordismo e Toyotismo, esse é o vídeo de hoje, então roda a vinheta, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a mais um encontro no nosso canal, aqui é o canal da Fronz Educação, onde você vê conteúdo sobre gestão, melhoria contínua, e o tema de hoje é sobre Fordismo e Toyotismo. Eu tô com uma baita de uma pauta aqui pra gente poder tratar, quero construir uma tabela com vocês, deixando claro ou claras essas diferenças, tá? Vou citar algumas características que a gente vai construir essa tabela em conjunto e depois eu vou trazer alguns exemplos também. Mas dá uma olhadinha nas características aqui, ó. Método de produção, flexibilidade, controle de qualidade, gestão de estoque, trabalho e mão de obra, todas elas têm características específicas para cada uma dessas, tá? Então, joga na tela aí, por favor, Bruno, a nossa planilha, né? Algo histórico que a gente vai fazer aqui. Vamos montar uma planilha em conjunto com, deixa eu ajustar aqui esse microfone que tá me atrapalhando, características de Fordismo, tá? E Toyotismo. Ó, se você quiser até, Bruno, dá um zoom aqui pro pessoal poder enxergar de maneira mais adequada. Também vou dar um zoom aqui na tela, mas se não ficar tão bonitinho assim, você pode dar um zoom por aí também. Características, vamos lá. Método de produção. Primeira característica que a gente vai trabalhar aqui dentro. Método de produção que varia, sim, do Fordismo para o Toyotismo. O primeiro ponto é que o Fordismo, quando ele surgiu, ele pregava a produção em massa. Henry Ford, Ford mesmo, da marca de carros que a gente conhece, Henry Ford foi o idealizador desse formato de produção, desse método de produção, e era produção em massa. Fabrica o quanto puder para a gente poder comercializar, tá? Foram épocas diferentes, confesso, mas o Toyotismo muda um pouquinho de cenário. Aí ele prega por uma produção enxuta. O que significa isso? Eu não vou fazer o máximo possível, eu vou fazer o mínimo necessário, beleza? Então tem uma diferença drástica aí. Imagina, por exemplo, que você não tem demanda de carro, vamos usar carro como exemplo, já que é Ford e Toyota, né? Fordismo e Toyotismo. Você não tem demanda de carro e você fabrica um monte. O que vai acontecer? Carros vão ficar estocados, você vai ter que fazer promoção e isso vai baixar a sua margem, muitas vezes, ou até vender a preço de custo. Não sei se isso acontece, mas provavelmente vai diminuir bastante a sua margem, chegando até ficar muitas vezes obsoleto. Agora, quando a gente fala de Toyotismo, não. Eu produzo mediante uma demanda, ou seja, eu não tenho esse problema, eu produzo mediante a necessidade, então não tenho o problema de estocar tudo isso e depois ter que ficar empurrando promoções, entre aspas, tá? Vamos documentar isso por aqui. As características que a gente vai trabalhar, depois eu deixo a tabela bonitinha para vocês, tá? Vai ser produção em massa e aqui produção enxuta, tá? Essas são as grandes diferenças quando eu falo em métodos de produção. Um outro ponto que eu trago aqui é de flexibilidade. Aqui, pessoal, baixíssima flexibilidade, tá? E aqui, alta flexibilidade. O que seria isso, né? Vamos trazer para nossa realidade aqui. Vou sair um pouco de carros, vou trazer para bolsas. Imagina que você está no método de produção Fordismo na fabricação de bolsas. Você tem pouca personalização, tá? Então a produção em massa requer que as coisas sejam praticamente iguais, né? Que você não tenha muitos modelos. Não há essa possibilidade porque você tem baixa flexibilidade. Setou a máquina, bicho, produz o quanto você puder porque não tem como mudar muito. Já no caso da produção enxuta com alta flexibilidade, nós estamos falando de máquinas menores, mais flexíveis, você pode personalizar o seu produto, você vai ter a flexibilidade de produzir vários modelos, porque o seu tempo de setup é mais rápido, a forma de produção é mais rápida, muitas vezes, o tempo de ciclo acaba sendo mais rápido, há melhorias nesse sentido. Inclusive, quando eu falo de alta flexibilidade, baixo tempo de setup, já estou trazendo um conceito de Lean, que é o SMAD. Tem até vídeo nosso no canal falando sobre SMAD. Ok? Então, é uma diferença com relação à flexibilidade também. Outra característica é controle de qualidade. Bom, aqui inspeção no final do processo e aqui inspeção
por etapa. Imagina o seguinte, que no Fordismo você fabrica todo o seu produto e aí no final você faz uma inspeção geral. No caso do Toyotismo, não. Essa inspeção ela é intermediária, então se alguma coisa acontecer, eu já paro, não chego ao final, não deixo produzir, não deixo esse erro ir adiante e eu começo a corrigir. Entende uma diferença que na prática ela pode parecer sutil, não é tão sutil assim, né? Mas ela faz uma diferença drástica no seu modelo de produção. Então lembre-se, Fordismo, normalmente a gente trata da inspeção lá no final, na ponta, e o Toyotismo trouxe um avanço quando a gente fala de você inspecionar na fonte ou muitas vezes em etapas intermediárias. Já citei 3 características, e antes de mais nada, deixa o seu like no nosso vídeo aí, se inscreve no nosso canal, porque isso é importantíssimo para a gente produzir conteúdos como esses, tá? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha com quem você quiser, que isso vai nos ajudar bastante. E agora, gestão de estoque. Nossa, Carlos, mas tem diferença de gestão de estoque? Sim. Aqui, estoques elevados, ou seja, eu tenho um nível de estoque muito alto para não ter que parar a produção, então produzo o quanto for necessário, estoca tudo isso, depois a gente se vê. Quando a gente fala de Toyotismo, eu estou falando do conceito de just in time. Seria basicamente o conceito de você produzir na hora, mediante pedido, mediante previsão de demanda muito bem consolidada. Então você não tem estoque ou você tem o que nós chamamos de estoque mínimo, tá? Um bufferzinho ali só para suprir as possíveis oscilações da produção e de mercado. Então tem um estoque mínimo para atender demanda e o resto não tem estoque. Esse é o principal conceito. Pausa aqui. Tá? Vou trazer uma realidade para vocês. Às vezes a gente é chamado para fazer consultoria de Lean por empresas que começam a estudar Lean e começam a achar isso maravilhoso. E de fato é. Só que o Lean prevê alta estabilidade, prevê um tempo de entrega de produtos de matéria-prima muito baixo. Tanto que, por exemplo, quando a Toyota abre uma fábrica, ela traz, na realidade, né, para o entorno dela, empresas satélites, empresas que vão fornecer para a Toyota quase real time. Então, é impossível uma empresa que tem uma logística muito alta não ter estoque de matéria-prima, seja por logística ou seja por decisão de negócio, vamos dizer assim, tá? Então, é uma situação diferente à maioria das empresas. Isso não significa que você não pode aplicar os conceitos de Lean, mas para ser Lean como a Toyota, requer alguns pré-requisitos que às vezes a empresa não está preparada, certo? Esse é um ponto de extrema importância. Outra característica, trabalho e mão de obra. Trabalho e mão de obra. Na época de Henry Ford, tá? Trabalho e mão de obra, tá certo? Aqui, equipes, ou melhor, trabalho, vamos colocar trabalho repetitivo, e aqui equipes especializadas. Aqui você tem uma especialização maior do fator de trabalho porque você consegue ter mais flexibilidade. Então as equipes são multifuncionais, são mais treinadas para produzir diversos produtos ou as suas variações. Enquanto lá com Henry Ford, equipe com trabalho repetitivo, faz o máximo que você puder. Bom, até aqui, clareza de que há uma diferença grande entre Toyotismo e Fordismo, certo? Ou Fordismo e Toyotismo, como a gente está fazendo. Vou trazer uma última característica para comparação aqui, importantíssima, tá? Dá uma olhadinha. Relação com fornecedores. Bom, vou colocar aqui quase uma briga que vai causar, né? Adversarial, mútua e benéfica. Carlos, tem diferença? Tem. Quando a gente fala de Fordismo, pessoal, o Fordismo em geral, tá? As empresas que têm essa linha de raciocínio, elas trabalham querendo comprar sempre do mais barato e aquele que entrega no prazo e etc. O Toyotismo não pensa assim. Ele resolve uma dor muito grande, né, de fornecedores porque ele trata de maneira mútua e beneficamente, tá? Ou seja, para ambas as partes, na realidade, a gente vai ter benefícios de atender uma empresa como essa. Por quê? Há uma relação de confiança, há uma estrutura de preços muito bem determinada, não é qualquer outra proposta mais barata que ganha, porque há uma relação com o seu fornecedor, e aí você já pode começar a ponderar. Carlos, a minha empresa está totalmente no Toyotismo aqui desse lado, ou não, minha empresa pensa, Fordismo, ou pensa como Toyotismo nesse sentido, tá? Então, criamos uma tabela comparativa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 características aqui de comparações que deixam nítido ou nítidas as diferenças entre cada uma dessas linhas de pensamento e de produção. Perfeito? Tem dúvidas?
Comenta aí, quero ver qual é a sua dúvida a respeito de Fordismo e Toyotismo, a gente vai ter o maior prazer de conseguir resolver. E quer dominar esses assuntos? Tem alguns links aqui de cursos que a gente já ministra sobre esses temas, de MBA sobre esses temas também, para você se aprofundar ainda mais, planos de estudo, plano premium, que a gente tem liberação de todos os nossos conteúdos, então deixa alguns links aqui abaixo para que você possa aproveitar. Te vejo no próximo encontro, até lá!